Fala galera, hoje aqui no Resumindo Filmes iremos falar de Lucy, um filme de ação e ficção científica, onde uma garota é usada como transporte para uma droga experimental, que aumenta a capacidade cerebral, mas por acidente acaba recebendo altas quantidades da droga. Começamos com uma espécie de Neandertal que seria a primeira mulher da Terra, e ao fundo, Lucy diz que a vida foi dada aos humanos há milhares de anos, e se perguntando o que fizemos com essa vida. Logo, passamos para ela e um amigo chamado Richard. Eles estão conversando e o homem diz que precisava fazer uma entrega de uma maleta, e pede para que ela entre no lugar dele para entregar. A mesma se recusa, dizendo que tem prova no outro dia e que precisava ir para casa. O cara insiste, dizendo ser rapidinho, fala que precisava da ajuda dela pois brigou com o cara e não queria ser o entregador. A mulher pergunta quanto ele ganha para isso e o mesmo responde que pagam $1000 por entrega. E a moça desconfia do conteúdo da pasta. Richard, ao ver que ela não iria aceitar, simplesmente põe a algema com a maleta no braço da garota, que fica furiosa e ordena que o mesmo tire. Ele diz que o único que tem a chave é o Sr. Jung, que receberia a mercadoria. Sem opções, ela entra no prédio e fala pro recepcionista que está procurando o Sr. Jung. O mesmo pergunta o seu nome, e após muita relutância ela diz. Richard nesse momento está na vidraça vendo tudo, e assim que o recepcionista avisa que o homem estaria descendo, alguém atira nele, o matando. Vários homens descem e deixam o dinheiro no balcão da recepção. Após isso, eles agarram Lucy e a levam à força até a sala onde está Jung. Assim que entra na sala, ela vê os pés de um cadáver jogado no chão ensanguentado, e acaba vomitando. Os homens a jogam em uma cadeira, e de dentro da sala com os corpos, sai o receptor da mercadoria. Ela aos prantos pergunta ao homem se fala inglês ou espanhol. Eles continuam conversando. O chefão então senta-se na frente de Lucy e liga para um tradutor. O homem no telefone diz que fala inglês e que irá ajudar a passar o que ela quer dizer para o chefe. A moça conta que não sabe de nada e que recebeu uma maleta de Richard para entregar. Após o homem traduzir, Jung escreve a combinação da maleta em um papel e se levanta pegando cobertura na parte de fora do escritório. E seus homens com escudos dentro do lugar. Desesperada, Lucy pergunta o que deveria fazer. E o tradutor diz que ela deve abrir depressa a maleta, pois Jung não confia em Richard. E a mesma fala que também não confia. Relutante, a mulher abre a mala e diz que dentro tem sacos com um pó azul nojento. O chefe então entra no escritório para conferir e espalha o pó azul em uma bandeja. Seus homens põem à frente de Lucy um homem totalmente dopado e drogado. Eles obrigam que o cara cheire pó azul, e o mesmo faz, começando a rir sem parar em sequência. Jung então atira em sua cabeça. Depois disso, ele se vira a Lucy e o tradutor conta que o chefe está oferecendo um emprego. A mulher recusa e nesse momento é desacordada por um dos guardas com um soco. Passamos para o professor Samuel Norman, que está dando uma palestra sobre o cérebro. O homem diz que há milhões de anos o cérebro começou a existir, mas que era tão pequeno que possuía poucas funções, mais voltadas para instintos e reflexos, dizendo que com um neurônio você existe, com 2 você se move, e prossegue falando que os animais em geral usam apenas 5% da sua capacidade cerebral, e os humanos usam 10%, o que pode parecer pouco, mas visto tudo que já fizeram com isso é bastante coisa. E prossegue falando dos únicos animais que usam mais do cérebro que os homens, o golfinho, que graças a isso desenvolveu um sonar que funciona à base de ecolocalização. Voltamos então a Lucy, que acorda completamente desnorteada em uma cama. Ao tentar se levantar, ela sente uma forte dor no abdômen, e ao tirar as cobertas vê que sua barriga está enfaixada e cheia de sangue. 2 homens aparecem na porta e lhe jogam roupas para que ela se vista. Eles a levam novamente até Jung, e o homem entra na sala falando para ela não se preocupar, pois o corte que abriram nem deixará cicatrizes. A mulher fala que não é isso que a preocupa, mas o mesmo prossegue dizendo que não roubaram nenhum de seus órgãos, e sim colocaram um saquinho de uma droga chamado CPH4 em sua barriga. E nesse momento, os guardas trazem mais 3 homens e lhes entregam passaportes. O homem conta que todos ali iriam para suas casas e lá iriam encontrar pessoas para recuperar suas mercadorias, e que caso um deles tentasse escapar ou avisar as autoridades, eles possuem os nomes e endereços de todos os membros de suas famílias. Então a última coisa que vemos são os homens botando um saco preto na cabeça de Lucy. Retornamos ao doutor, que prossegue explicando que as células têm como único objetivo ganhar tempo, e podem optar entre 2 alternativas, se reproduzir ou a imortalidade. Caso o ambiente não seja favorável, elas optarão pela imortalidade, mas caso o habitat seja favorável, optarão por se reproduzir. E assim, passará para seus descendentes, através das células, todas as informações e conhecimentos necessários, perpetuando o aprendizado com o tempo. Lucy começa a imaginar em como iria escapar da situação. Ela pensa em pegar o primeiro avião, pois não teria como reagir ali. De repente, um homem tatuado retira o capuz que estava em sua cabeça. Ele tenta passar a mão nela, mas a mesma revida e acaba ferindo o dedo do homem. Furioso, ele derruba a mulher com um soco e dá chutes fortes em sua barriga. Preocupado, o homem de azul que estava com ele o arrasta para fora da sala. Nesse momento, Lucy começa a se contorcer no chão, e vemos que o saco de droga se rompeu e que ela estava recebendo todo o vazamento em sua corrente sanguínea. Conforme a droga se espalhava, ela ia literalmente subindo pelas paredes, segurando na corrente que aprendia e tentando ao máximo retornar ao chão. Voltamos à palestra de Samuel. O mesmo explica que há mais conexões no cérebro humano que estrelas no céu. Ele
Ele explica que com apenas 20% da nossa capacidade cerebral, teríamos total controle sobre o nosso corpo, e com 40% poderíamos controlar os corpos de outras pessoas, e com 50% controlar a matéria ao redor. Um homem então indaga sobre o que seria possível a um ser humano que usa 100% da capacidade cerebral. Pergunta ao qual o doutor responde não fazer a mínima ideia. Lucy acorda com os olhos brilhando e se levanta do chão. Ela se senta novamente na cadeira e o cara de azul entra na sala e tranca a porta atrás dele. O homem a encarou com um olhar malicioso. Vendo a chance, a moça abre as pernas de forma sugestiva. O homem então coloca a arma em cima da mesa e abre o cinto. E assim que ele põe a mão entre as suas pernas, ela o imobiliza e o derruba no chão, tirando o seu cinto e usando de corda para puxar a mesa para perto. Então ela pega a arma e sai da sala. Em direção à saída, ela vê alguns homens comendo e jogando cartas. Lucy neutraliza todos eles em um milésimo de segundo e se senta na mesa comendo o máximo que consegue. E então tira uma bala que estava em seu ombro, coloca num copo e pega o máximo de armamento que consegue encontrar no local e sai dali. Já do lado de fora, ela pergunta a dois taxistas se falam inglês. O que responde que não, recebe um tiro a sangue frio. E ao outro, ela ordena que a leve para um hospital. No caminho, através da janela, a mulher percebe que consegue ouvir tudo e todos que estavam nas ruas, quase como sinais de rádio. Chegando no hospital, Lucy desce armada e entra, conseguindo até mesmo ler as placas que estavam escritas em kanji. Ela entra em uma sala de cirurgia e começa a olhar o quadro onde estavam os raios-x do paciente, percebendo que um tumor havia se espalhado por todo o lado direito do cérebro. E como não havia possibilidade de salvação, ela atira no paciente na maca e empurra o corpo para o chão, apontando a arma para o cirurgião, contando que colocaram nela um saco de drogas e que o mesmo precisava removê-lo, fazendo uma das enfermeiras desmaiar no processo. Durante a operação, Lucy usa o telefone do médico para ligar para sua mãe. Na conversa, ela diz que consegue sentir tudo: seu sangue nas veias, seu cérebro e até mesmo a rotação da Terra. Ela se lembra até de fazer um carinho em um gato siamês de olhos azuis. Sua mãe afirma que é impossível, pois ela tinha menos de 1 ano quando tinha um gato. Lucy diz se lembrar até do gosto do leite de sua mãe na boca. Então ela fala que os ama muito e desliga. Nesse momento, o médico consegue remover a droga de lá e avisou que vazou bastante. Lucy pergunta quanto tempo seu corpo demoraria para dissipar a droga. O mesmo indaga o que seria essa droga e ela responde que é CPH4. O doutor explica que essa substância é produzida pelas mães no período de gestação em quantidades minúsculas e que para o bebê tem a força de uma bomba atômica, pois essa substância que lhe dá energia para crescer e desenvolver os órgãos, ossos e músculos, e que se realmente for CPH4, ele está surpreso dela estar viva, pois de 1 quilo que estava no saco, 500 gramas vazaram para a corrente sanguínea, e a mulher responde que não ficaria viva por muito tempo. Saindo do hospital, percebendo que agora consegue ver as coisas de uma maneira diferente, enxergando até raízes de uma árvore abaixo do solo. Lucy parte para o encontro de Jung, pega o táxi novamente e vai até o escritório do mesmo, entra pela porta da frente e sai atirando com uma pistola silenciada, neutralizando os guardas um a um, sem grandes barulhos. Ela vara uma porta e quando a abre, vemos que acertou todos os guardas que estavam atrás dela. Chegando a Jung, ela ordena a tatuadora que saia de perto e se senta em sua frente, tira das costas 2 facas e o prende na cadeira, fincando em suas mãos. O homem tenta se levantar assustado e ela pergunta onde estão os outros que estão levando a droga. Vendo que ele não responderia, Lucy posiciona os 2 polegares em sua testa, acessando suas memórias e reconstruindo os acontecimentos, além de dar um tour pelo local, pegando informações sobre o paradeiro dos outros hospedeiros. Ela vê um dos passaportes, onde um dos homens foi a Berlim. Através do reflexo do olho de um dos guardas, descobre que o segundo foi a Paris. Novamente rodando o lugar pelas memórias, Lucy vê que o terceiro e último foi a Roma. Assim, descobrindo a localização dos outros, ela sai de lá, o deixando vivo. A mulher vai até a casa de uma amiga que a abraça, e assim que isso acontece, Lucy sente todo o corpo da mulher, e também acessa suas memórias. Ela pede para usar o computador, e a moça permite. A amiga lhe conta sobre um encontro que teve, mas a mesma nem presta atenção, pois já sabia pelo toque anterior. Vemos que ela acessa e descobre toda a pesquisa de Samuel. Assim que sua amiga entra para tomar banho, a mesma entra em contato com ele pelo telefone, e diz que leu toda a sua pesquisa. O doutor pergunta quem seria, e a mesma responde apenas Lucy. A mulher invade sua TV e fala que a pesquisa é rudimentar, mas que estava no caminho certo. Ela conta ao homem que ingeriu uma grande quantidade de CPH4, e que no momento conseguia usar 28% do seu cérebro, conseguindo até mesmo manipular ondas elétricas e eletromagnéticas mais simples, como televisões, rádios e celulares. Tudo isso enquanto ela está de tela em tela. Lucy prossegue contando que sente tudo e se lembra de tudo, e está cada vez mais adquirindo novos conhecimentos, mas que não sabia o que deveria fazer. Samuel fala que não teria como dizer o que deveria fazer, pois sua pesquisa se baseia em hipóteses, mas que toda célula, desde a primeira que se dividiu em 2, tem como objetivo levar a informação adiante, aconselhando a passar tudo para frente como toda a evolução fez. E a mesma marca de encontrá-lo em 12 horas e desliga. Quando sua amiga sai do banho, ela entrega uma receita escrita em mandarim e diz que seus rins e fígado estão falhando, mas se seguisse o que estava escrito, tomasse os remédios e praticasse mais exercícios, ficaria bem. Lucy, já no aeroporto, nos mostra na prática como o poder de controlar o próprio corpo pode ser útil, alterando a cor e o formato de seus cabelos. A mulher se disfarça, pois estava em todos os noticiários desde que as câmeras a viram entrando no hospital. A moça liga ao Pierre Del Rio, um capitão da polícia, e conta que tem informações valiosas sobre um grupo de traficantes. Ele pergunta o nome de quem estava na linha, mas a mesma apenas ordena que ele se levante da mesa, pega a caneta vermelha ao seu lado, sente-se na cadeira
e anote o que ela dirá. Intimidado por não haver câmeras por perto, ele o faz. Lucy conta que 3 homens portando 1 kg de drogas estariam chegando à Europa, e que essa droga estava armazenada em seus abdômenes. Ela pede que ele tenha cuidado ao remover, pois a substância é letal em altas dosagens, e muito forte. Então a moça acessa o computador do capitão pela mente e envia todas as informações que possui. Nesse momento, um cachorro fareja a droga que ela carrega e começa a se aproximar, mas com apenas um olhar ela distancia o animal. Após isso, vemos Pierre e seus homens prendendo o primeiro e o segundo portador de drogas sem muita dificuldade e resistência. O terceiro até tenta escapar correndo, mas é cercado e rendido sem grandes problemas. No avião indo à França, uma comissária de bordo se aproxima e pede para que Lucy guarde os computadores, que a mesma estava usando ao que dá a entender para acessar várias informações ao mesmo tempo. Lucy diz à mulher que limpe o nariz e a mesma indaga o porquê. Lucy pede um champanhe e de repente o nariz da moça começa a sangrar e ela sai para limpar. Um garçom traz a bebida e pede que ela limpe a mesa dos computadores, e a mesma apenas diz que sim. Ela dedica um brinde ao conhecimento, e assim que toma um gole do champanhe, percebe que um de seus dentes caiu na bebida, e assim começa a tossir vários dentes. Quando ela olha para uma de suas mãos, Lucy percebe que estava se desintegrando. A mulher se levanta e corre até o banheiro, arremessando para longe um garçom que estava tentando a segurar. Lá dentro, suas 2 mãos e rosto começam a se desfazer também, e ao olhar pelo espelho, ela vê sua cara derretendo. Sem outras opções, Lucy pega o restante da droga que possuía e ingere o máximo que conseguiu para tentar manter o controle. Ela desmaia e acorda no hospital. Então vemos Pierre, que está conversando com o médico que a analisou e internou. Uma das enfermeiras vai olhar o estado da mulher, e assim que percebe que a mesma acordou, volta a Pierre para alertá-lo. Lucy sai do quarto e diz ao delegado que precisava falar com ele a sós. O mesmo saca sua arma e seus homens fazem o mesmo em seguida. Pierre ordena que a moça ponha as mãos para cima, e nesse momento ela levanta uma das mãos e faz com que todos ao seu redor fiquem inconscientes e caiam, deixando apenas o capitão de pé. Lucy continua avançando e o homem pronto para atirar fica estarrecido ao ver as balas de sua arma caírem do pente. A moça lhe questiona sobre o paradeiro dos pacotes, e ele responde que todos estão seguros ali mesmo em Paris. Ela afirma que estariam mais seguros em sua posse, e vai até o carro de Pierre. No hospital, vemos que os homens de Jung estão se preparando para agir. Um dos capangas chega até a porta de carro e liga para o seu chefe. No carro, Pierre e Lucy conversam, e o homem lhe conta que já viu muita coisa estranha na carreira, mas o que ela fez no hospital o deixou apavorado, e pergunta se deve se preocupar. A mesma responde que não. Então vemos a nova habilidade que Lucy adquiriu. Ela vê as ondas de rádio e as manipula até a chara do capanga de Jung, transferindo o sinal para o rádio do carro e afirma que vai dirigir. Ela sai de carro e arremessa o capitão para o banco do passageiro. No hospital, os homens de Jung invadem a sala onde os transportadores do PCH-4 iam ter a droga removida e confiscada. Eles matam os guardas que lá estavam e começam a preparar os 3 para recuperar a droga. No carro, Lucy percebe que não possui muito tempo e começa a dirigir perigosamente pela cidade. Ela atravessa vários semáforos, anda em meio a vielas e calçadas e começa até mesmo a andar na contramão para pegar o caminho mais rápido. Com isso, acionando as autoridades que começam a persegui-la. Pierre se oferece para avisá-las que não havia necessidade de perseguição, mas a mesma diz que não era preciso. Ela ativa um sistema de bloqueio de ruas e abaixa os postes. Assim que ela atravessa, os levanta, fazendo com que todas as viaturas batam e caiam sobre a feirinha que estava acontecendo no local. No hospital, enquanto um dos capangas removeu o pacote de um dos hospedeiros, um dos 3 homens diz que não está se sentindo bem. Então, um dos capangas atira nele, o que faz o outro ficar assustado. O homem então abre a barriga do defunto e pega outro dos sacos. Nesse momento, um dos policiais entra e, ao perceber o que estava acontecendo, saca a arma e executa vários tiros, matando um dos capangas, mas sendo alvejado no processo. O último portador tenta fugir, mas é baleado e cai no chão deslizando, sendo parado pelo pé de Lucy. Todos os capangas de Jung se unem no corredor e apontam suas armas para a mulher. Quando o homem segurando a maleta sai da sala de cirurgia, ela ordena que ele entregue a maleta. O mesmo se recusa e sai andando, mas não consegue ir muito longe, pois a moça havia criado uma barreira em sua frente. O homem ordena que todos vão para cima dela, mas a mesma simplesmente faz suas armas colarem no teto e avança imobilizando-os no ar um a um. Ela pega a maleta e volta a Pierre pedindo que abra e segure a pasta. Lucy se abaixa e retira o último saco da barriga do cadáver. O capitão pergunta se ela precisa mesmo dele, pois ele não vê como poderia ajudá-la. Então a moça o beija e diz que ele é um lembrete. Saindo do hospital, Jung avista a moça e começa a segui-la. O Dr. Samuel recebe uma ligação de Lucy que diz que está em Paris. O mesmo conta que não está em casa e sim em um laboratório de universidade, pois havia reunido cientistas confiáveis para falar do caso dela. A mesma diz que confia no bom doutor. O mesmo questiona se ela irá para lá, e então Lucy entra pela porta. Samuel começa a apresentar seus colegas, mas a mulher diz que já sabem quem são todos. O doutor continua dizendo que através de um método desconhecido, a garota conseguiu atingir certas partes do cérebro, ganhando diversas habilidades. Um dos cientistas pede uma demonstração. Ela toca em seu braço e começa a dizer que a filha do homem havia morrido com 6 anos atropelada por um carro azul, com um pássaro no retrovisor. Do lado de fora da universidade, Jung e seus homens começam a se preparar para recuperar suas drogas. Lucy avisa Pierre que haviam traficantes querendo entrar, e pergunta se ele poderia segurá-los, pois ela precisava se concentrar. Ele sai e vai se preparar para ganhar tempo para a mulher, enquanto os traficantes entram no local matando todos em sua frente. Lucy explica a Samuel e seus cientistas que todo o conhecimento que possuem é uma parcela baseada em 1 mais 1 igual a 2,
Mas isso não é verdade, pois cada molécula e animal tem insondáveis quantidades de informação, que os homens reduzem para que pareça compreensível, transformando eles mesmos na unidade de medida por sua singularidade. A moça então projeta uma imagem de um carro no ar, e prossegue falando que se acelerar o tempo da imagem do carro passando, ele some, fazendo com que não tenhamos mais provas de sua existência, tornando a única unidade de medida real sendo o tempo. Sem ele, nada existe. Nesse momento, Pierre entra na sala e fala que não vai conseguir segurar os homens por muito tempo. Lucy se vira aos cientistas e diz que é chegada a hora. Os homens dissolvem toda a droga e começam o processo de injetar na mulher. Mas antes, Samuel diz que não sabe se os humanos estão preparados para todo esse conhecimento, pois os homens são criaturas avarentas, e esse conhecimento pode levá-los à ruína. A moça diz que a ignorância leva à ruína, não o conhecimento. Lucy conta que dará um jeito de montar um computador e passar tudo que sabe para Samuel poder acessar de alguma forma. Os cientistas então abrem as válvulas e injetam o CPH-4 em Lucy. Nesse meio tempo, Pierre e seus homens lutam para manter Jung e seus traficantes longe. Uma guerra se inicia naqueles corredores, onde vários homens dos dois lados acabam se ferindo ou morrendo, incluindo Pierre. Enquanto tudo isso ocorre, Lucy aumenta sua capacidade cerebral a tal nível que expande suas células e começa a modificar o próprio corpo, se transformando em uma massa negra, e começa a absorver toda a tecnologia da sala, montando uma espécie de computador. Enquanto ela monta o computador, acaba alterando o espaço ao seu redor, jogando Samuel e os outros em um vazio completamente branco. Um dos homens de Jung pega um lança-mísseis e atira na sala onde Lucy se encontra. Com a explosão, sua mente faz ela viajar através do tempo, indo a várias épocas diferentes, como as cidades pós-colonização e a época dos índios nativos dos Estados Unidos. Ela volta ao período dos dinossauros e regride até o momento onde se encontra com o primeiro espécime humano, nomeado de Lucy. Ela aos poucos estende a sua mão ao ser, e quando os dois se tocam, a mulher começa a viajar pela galáxia e visita os pilares da criação, vendo desde o início como tudo foi criado. Enquanto isso, vemos o seu corpo se dissolvendo em uma massa preta e Jung se aproximando por trás para matar a garota. Mas antes que ele consiga atirar, a mesma desaparece. Sem entender o que estava acontecendo e completamente assustado e irritado, o homem começa a gritar e apontar a arma para Samuel e os outros. Nesse momento, Pierre aparece e atira várias vezes no homem, o matando ali mesmo. O computador nesse momento espelha uma espécie de pendrive que parece refletir as estrelas. O capitão pergunta a Samuel onde está Lucy, e no seu telefone uma mensagem aparece dizendo: "Eu estou em tudo". E assim o filme acaba com o monólogo de Lucy, contando que a vida foi dada aos homens há milhares de anos, e que agora eles sabem o que fazer com ela. Fala galera, o que vocês fariam se pudessem usar toda a capacidade do seu cérebro? Me contem nos comentários. E se você encontrasse um comprimido que ajudasse a liberar tal capacidade, permitindo que você conquiste coisas inimagináveis, você tomaria ele? Quer saber o que acontece com quem toma esse comprimido misterioso? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.